Pai, eis aqui a tua filha, Senhor. Senhor, como acabamos de cantar e de falar, os céus estão abertos. Mas nessa hora nós queremos também, Pai, abrir os nossos corações, para que a tua boa semente entre nos nossos corações e cumpra o seu propósito em nosso coração e volte para o Senhor, mas promovendo uma transformação na vida de cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, eis-nos aqui com o coração aberto para receber essa boa semente e que prospere a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. A igreja pode sentar-se. Minha amiga pastora Cris, fique à vontade. Deus te abençoe, em nome de Jesus, para Deus te usar conforme já falou no seu coração, amém? Aleluia, glória a Deus. É como meu esposo disse, realmente ficamos impactados, porque a gente pode perceber a graça de Deus aqui nesse lugar, a presença preciosa do Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui conhecendo o pastor Ricardo. Opa, vamos lá. Mais um cômodo da casa do nosso Pai. E eu quero, diante da igreja, agradecer a oportunidade, primeiro concedida pelo Senhor, e segundo pelo pastor Ricardo, a sua esposa, e essa igreja, que nessa noite nos recebe com tanto carinho. E eu quero apresentar o povo de Honório Gurgel. Hoje está acontecendo o culto lá. Hoje nós temos um culto, quarta-feira, mas nós deixamos um povo ali abençoado, e nós cremos que o Senhor está operando naquele lugar também, amém? Eu quero o pastor Júnior, né? Eu sou auxiliar dele na igreja metodista ali em Honório Gurgel, aquela igreja abençoada, presente de Deus para nossas vidas. Foi a nossa primeira nomeação, nós fomos para lá e o Senhor nos presenteou com aquela igreja. Eu quero apresentar o nosso apoio pastoral, a nossa irmã Leila. A irmã Leila, ela é nosso apoio pastoral. Pastor Ricardo, interessante que no dia que nós fomos recebidos ali em Honório Gurgel, a Leila, ela faz parte da liderança. E no momento em que o pastor Max reuniu a liderança, pediu que a Leila orasse por nós. E ali nós fomos tocados pelo Espírito Santo, convivendo, a gente percebeu, não, o Senhor levantou essa mulher para ser a nossa intercessora. E todo lugar que a gente sai para pregar, ela vem com a gente. Amém? Temos ali, ó, a família do nosso irmão Luiz Carlos. E Luiz Carlos é o nosso evangelista. Fica de pé, meu irmão. A Rosiméria, sua esposa, a Juliana e a Letícia. Amém? Obrigado pela... O Luiz Carlos mora aqui, mas ele congrega lá em Honório Gurgel. Privilégio nosso. Amém, glória a Deus. E meu netinho que está ali, porque hoje eu tive que ficar com ele, a mamãe dele, a minha filha está grávida, o nome dele é Mateus, a minha filha está grávida de 6 meses, precisou fazer um exame hoje, não teve com quem, mãe, você precisa buscar o Mateus na escola, ele precisa dormir na sua casa, que amanhã cedinho eu vou sair de novo para o médico. Falei, amém, filha, nós vamos, e está aqui o Mateus. E o Pedro está na barriga, amém? Irmãos, a gente percebe, como eu já disse aqui nesse lugar, uma atmosfera tremenda da presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero declarar neste lugar que o extraordinário de Deus, talvez aquilo que você nem esteja esperando, você precisa, você deseja, vai acontecer na sua vida, na sua família, em nome de Jesus, amém? Antes de ler a palavra, né, o texto que nós vamos compartilhar nessa noite, você pode até ir abrindo, fica no Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 25, Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 25, irmãos, quero aproveitar nessa oportunidade, a gente vai falar de alguém que não se conforma, que não se conformou.
com o estado de vida, com a situação que estava vivendo. Alguém que supera as suas limitações e teve a sua vida transformada. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós aqui nessa noite, amém? Eu creio que nesse lugar existem pessoas que não estão conformadas, que não estão satisfeitas com determinadas situações que estão vivendo em suas vidas. E eu quero, em nome de Jesus, ler a palavra do Senhor com vocês, que diz o seguinte: grande multidão o seguia. Seguia quem? Seguia Jesus, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, repita isso comigo, irmãos. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo, diz assim, logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia. Pai, nós te damos graças pela tua bendita palavra. Ó Deus, e nós estamos aqui nessa noite, Pai, e queremos ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite. Queremos ouvir aquilo que tu tem, Pai, para o teu povo, aquilo que tu tem para a nossa vida. Queremos esse alimento, Pai. Queremos sair daqui, Senhor, alimentados com a tua palavra. E mais uma vez, obrigada, Senhor, por esse tempo precioso, onde nos reunimos aqui como igreja do Senhor nessa terra. Oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meu irmão, minha irmã. E mais uma vez eu quero dizer para vocês: haverá liberação de Deus sobre a tua vida. Existem situações, irmãos, a gente tem visto e tem até vivido de certa forma em alguns momentos da nossa vida. Existem situações que vão e vêm, situações decorrentes nas nossas vidas. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração a respeito de liberação, a respeito de desatar, a respeito de algo que muitas vezes acompanha a tua vida. Você não consegue mudar de situação, você não consegue mudar de vida por algo que tem impedido o teu caminhar. E eu não vou me ater ao milagre em si, irmãos, ao milagre que essa mulher recebeu, milagre poderoso, algo que ela esperava muito. A gente vai aqui decorrer, né, durante a ministração, a gente vai estar lendo o texto novamente, os versículos, mas eu não quero me ater ao milagre que essa mulher recebeu, mas eu quero destacar a postura dessa mulher.
É como eu disse no início, alguém que não estava conformada com a sua situação, alguém que não estava de maneira nenhuma satisfeita com a sua vida, e ela parte para o tudo ou nada. Ela parte para o tudo ou nada, meu irmão, minha irmã. A gente começa a ler o texto, fala de uma mulher que a Bíblia nem cita o nome dela, simplesmente diz que é uma mulher, a mulher do fluxo de sangue. Não diz o nome, não diz se ela é casada, não diz se a idade dessa mulher, não diz nada. Simplesmente diz que essa mulher padecia de uma enfermidade durante 12 anos. E aqui no versículo, a gente percebe aqui, meu irmão, minha irmã, que essa mulher, ela vivia debaixo de um rótulo, debaixo de um estigma, pastor. Essa mulher, a gente sabe que a história da mulher que, segundo a lei de Moisés, as mulheres no seu período menstrual, elas precisavam se isolar. Era um lugar chamado Arraial das Impuras, porque por conta daquele fluxo, elas eram obrigadas a ficar naquele período afastada. E a gente sabe que normalmente a mulher, quando fica naquele período do seu fluxo menstrual, ela fica no máximo 5 dias, quando muito 7 dias. Mas a Bíblia diz que essa mulher aqui, durante 12 anos, ela estava sofrendo dessa enfermidade, dessa malignidade. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você o seguinte: talvez você viva debaixo de um estigma, talvez você viva numa situação onde muitas vezes as pessoas olham para você e dizem assim: olha, não tem jeito, você não vai conseguir, você é incapaz. Mas eu estou aqui para dizer, em nome de Jesus, essa palavra não tem efeito sobre a tua vida, nem sobre a tua família, nem sobre a tua família. Repreenda em nome de Jesus tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus é vida para nós. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é o nosso sustento. Amém? E aí diz assim, meu irmão, no versículo 25, que a mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo o quanto possuía. Aí a gente pode até imaginar, a gente não conhece o nome dela, a Bíblia não diz se ela era casada, não fala sobre a idade, mas talvez fosse uma mulher que tivesse alguma situação financeira, algumas posses. E aqui está dizendo o seguinte, meu irmão e minha irmã, que ela despendeu, ou seja, ela gastou tudo quanto ela possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Ou seja, foi em vão. E a Bíblia continua dizendo aqui o seguinte: antes, pelo contrário, ia a pior. E a gente fica imaginando aquela mulher indo aos médicos, indo aos curandeiros da época, quem sabe? E aquela mulher recebia: não tem jeito, você vai ter que morrer por isso. Ela recebeu uma sentença, sobre a vida dela estava essa sentença, estava condenada a morrer naquele lugar, afastada de todo mundo, irmãos, isolada. Mas o que eu acho mais interessante é que, apesar disso tudo, a gente percebe que essa mulher, ela não desistia, porque diz o texto aqui, que ela ia buscar vários médicos, ela foi buscar alternativas, era uma mulher perseverante. E hoje, em nome de Jesus, o Senhor busca homens e mulheres perseverantes, homens e mulheres que não desistam, homens e mulheres que insistem. Estamos vivendo um mundo muito complicado, irmãos, onde as pessoas
desistem muito fácil das coisas. E eu quero me ater ao nosso grupo enquanto servos e servas de Deus, onde no primeiro desafio, na primeira dificuldade, a pessoa começa a desanimar. A gente percebeu um pouquinho isso na época da pandemia, mas glória a Deus, eu estou vendo que aqui nesse lugar o povo é um povo perseverante, é um povo que crê, é um povo que não está nem aí para o que dizem lá fora, porque a gente realmente precisa se ater à palavra de Deus, às promessas de Deus sobre a nossa vida. Amém, queridos? E aí, diz o seguinte, meu irmão, minha irmã, no versículo 27, deixa eu virar aqui minha colinha, pastor, eu sou aquela da colinha ainda, pastor. Amém? Então eu disse que essa mulher insistia, e aí eu quero falar um pouquinho do perfil daquela mulher, enquanto ela estava vivendo aquela situação. Uma mulher falida, porque ela despendeu tudo que ela tinha. Uma mulher oprimida, uma mulher que vivia só, envergonhada, humilhada por causa da sua situação. Aquela mulher, ela conhecia de perto que era sofrimento, conhecia de perto. Eu imagino, muito, além do seu corpo estar enfermo, eu imagino o seu emocional detonado por conta de tudo isso, por conta da humilhação, por conta da solidão, do desprezo. Aquela mulher estava detonada. Cargas que Satanás, que o diabo colocou sobre a vida daquela mulher. E muitas vezes, irmãos, ele quer lançar isso sobre as nossas vidas. Eu tenho falado para o povo lá na igreja, irmãos, nós precisamos assumir a nossa autoridade diante do Senhor. Jesus Cristo falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele, e eu e você somos igreja do Senhor, e a gente não pode aceitar esse jugo que Satanás tenta colocar, impor sobre as nossas vidas. Ele tenta nos acuar, irmãos, o tempo todo tentando nos acuar, deixar no cantinho, mas não. Na autoridade do nome de Jesus nós nos levantamos, porque nós sabemos a quem servimos. O nosso Deus, ele não mudou, ele continua realizando os milagres e maiores. Jesus disse isso através da minha vida e através da tua vida. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui tem testemunho para contar das maravilhas que Deus realiza. Então o diabo estava oprimindo aquela mulher, oprimindo a vida dela. Mas em nome de Jesus, mais uma vez eu digo aqui para você, meu irmão, minha irmã, você diz assim: na minha vida não, na minha família não, em nome de Jesus, amém? E eu quero aqui dizer o seguinte, nesse mesmo versículo 26, dizer o seguinte: ela buscou recursos, mas a gente percebe aqui que não houve capacidade humana para resolver o problema dela. E às vezes, irmãos, a gente tenta buscar em alguém aquilo que só Deus pode fazer. Os recursos humanos cessaram. E aí é que Deus gosta de agir, porque Deus age nas impossibilidades. Enquanto está no campo da possibilidade, a gente até consegue alguma coisa, meu irmão, minha irmã. Mas quando ultrapassa o campo da possibilidade, só Ele pode realizar. E você pode crer que Ele já realizou. O que está liberado para a minha vida e para a tua vida já está liberado. A gente vai entender isso na história dessa mulher, meu irmão, minha irmã. Então o que acontece? A capacidade humana se esgota e Deus entra em ação. E aqui no versículo 27, a capacidade humana se esgota e Deus entra em ação.
E diz aqui no versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E aí eu estava pensando, eu disse para vocês que aquela mulher, ela vivia isolada num lugar chamado Arraial das Impuras, ou Arraial dos Impuros, dos imundos. E eu fico imaginando as mulheres que iam, passavam lá, chegavam lá e falavam para ela: olha, tem um homem aí curando, tem um homem libertando, tem um homem salvando, tem um homem ressuscitando. E eu fico imaginando o coraçãozinho daquela mulher tão frustrado, tão deprimido, já ficando lá sem esperança. E eu fico imaginando o coração daquela mulher se acendendo. Aquela fagulhinha começa a mover o coração daquela mulher. E aí é que diz o texto do versículo 28, que essa mulher diz o seguinte, versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. E eu continuo aqui no 28, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Irmãos, essa mulher, primeiro, ela saiu do ambiente do natural, ela começa a transitar no sobrenatural, e aqui essa mulher, ela já gera um milagre no coração dela. Olha como ela diz aqui, meu irmão, minha irmã: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. O milagre dela foi gerado no coração dela, gerou aqui primeiro, e ela já declarou: é só eu tocar nas vestes dele e eu vou ser curada. Você imagina, irmãos, uma mulher que por 12 anos sangrou, e de repente ela ouve a fama de Jesus. Ela só ouviu a fama de Jesus. Por isso que a gente tem que falar de Jesus para muita gente. Tem muita gente precisando ouvir falar de Jesus, pelo menos a fama. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela ouviu a fama de Jesus e ela disse: se eu apenas tocar, algumas versões diz, na orla do seu vestido. Oh, aleluia, irmãos. E eu quero dizer para você nessa noite: começa a gerar um milagre que você precisa dentro de você. Em nome de Jesus, começa a gerar esse milagre. Vai gerando, vai profetizando. Já declara, irmãos. Ainda que a situação seja a mais adversa possível, começa a gerar, começa a declarar. Em nome de Jesus. A palavra profética, isso foi uma palavra profética. Aquela mulher abriu a sua boca e declarou o milagre dela: eu vou tocar e eu vou ser curada. Me vem aqui na cabeça aquele texto do profeta Ezequiel, quando o Senhor fala para Ezequiel: Ezequiel, o que você está vendo? Senhor, eu vejo ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos. E aí o Senhor pergunta para ele: Ezequiel, por acaso esses ossos podem reviver, filho do homem? Ezequiel, ele não é bobo nem nada, né, pastor? Senhor, tu sabes. O milagre já tinha sido liberado. E o Senhor Deus falou para Ezequiel assim: Ezequiel, abre a tua boca. Abre a tua boca. E é isso que a gente tem que fazer, irmãos. Olha aquela situação tenebrosa, abre a tua boca, profetiza vida. E ele começou a profetizar vida, e a gente conhece bem essa história. Um milagre aconteceu. Aleluia. É assim, meu irmão, minha irmã. Nós temos essa autoridade que foi nos dada pelo Senhor. Profetas de Deus, homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que estão dispostos a cumprir
a cumprir o chamado de Deus. Aquilo que acontece, meu irmão, minha irmã, de extraordinário na tua vida, o milagre que acontece na tua vida, é testemunho para muitos que precisam conhecer a fama de Jesus, que precisam conhecer Jesus. E aí, no versículo 28, diz o seguinte: e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Eu acho interessante também que ela teve que enfrentar uma multidão. Para receber esse milagre, essa mulher teve que enfrentar uma multidão. E a multidão sempre vai existir, porque Jesus ele vivia cercado de multidão. Ele gostava disso. Jesus gosta até hoje de multidão. Até hoje ele gosta de multidão. Porque ali ele realizava os seus milagres e a multidão via, presenciava. Ela teve que presenciar, ela teve que enfrentar essa multidão. E aí, meu irmão, minha irmã, essa mulher, pela lei, ela não podia tocar nas pessoas, porque ela sangrava, ela tinha esse fluxo de sangue. Ela não podia tocar nas pessoas. Ela estava sujeita a ser apedrejada. Mas ela olha aquela multidão lá. Ela vê Jairo também, porque nesse contexto aqui, Jesus estava a caminho da casa de Jairo. Aquela história, a história que a filha de Jairo havia morrido. E Jesus estava caminhando para a casa de Jairo. E aqui nesse trajeto, acontece essa história. O trajeto é interrompido por essa história, por essa mulher. E aquela mulher, ela rompe a multidão. Ela rompe o medo, ela rompe as limitações dela. Ela não quer nem saber da multidão. Ela olha assim e fala assim, multidão, eu não quero nem saber. Eu vou porque Ele está lá. Aquele que vai mudar a minha vida está lá. Ele está lá. Irmãos, não ligue para a multidão. A multidão, ela representa as dificuldades, os impedimentos. Foca em Jesus, foca nele, coloca o teu objetivo nele, vai e avança, vai em frente. Mais uma vez eu quero dizer que aquilo que tu está esperando, aquilo que tu precisa já foi liberado para você, já foi liberado para a tua vida, em nome de Jesus. E diz o seguinte aqui no texto, que logo estancou a hemorragia, e ela sentiu, e Jesus sentiu no seu corpo, vamos lá, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Foi logo, foi imediato. Ela tocou em Jesus, e aquilo que afligia ela foi sarado. Aquela mulher foi livre daquela enfermidade. Bastou ela tocar. E o Senhor está esperando que eu e você toquemos. Mas aquela mulher, ela não tocou de qualquer jeito, não. Ela tocou de uma forma diferente. Jesus estava cercado por uma multidão, mas ela tocou diferente. A palavra do Senhor diz aqui que o texto, a multidão apertava Jesus. E aqui diz o seguinte, no versículo 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Aleluia. Respondeu-lhe seus discípulos: vês a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ela não tocou de qualquer maneira. Ela tocou com o coração dela. Ela tocou, meu irmão, porque o milagre dela já tinha sido gerado.
E aquilo ali foi tão tremendo, que Jesus sentiu dele sair poder. Jesus sentiu sair unção. E é esse que Ele espera de mim e de você, meu irmão. Rompa os céus com a tua fé. Nós cantamos, louvamos aqui hoje. Rompa os céus com a tua fé. O teu milagre já aconteceu. A palavra de vitória já nos foi liberada. Eu ouço Jesus falando, está consumado. Meu irmão, minha irmã, já tem peixe pão quentinho preparado para nós. Basta que a gente tome posse. Toma posse em nome de Jesus. Não saia daqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, achando que Jesus não te percebe. Ele quer simplesmente receber um toque teu diferente. Um toque diferente. Basta um toque diferente. Você pode ter certeza absoluta, meu irmão, minha irmã, que você vai testemunhar neste lugar o milagre do Senhor. Amém? Amém? Em nome de Jesus. E aí, no versículo 32, Jesus, porém, ele olhava ao redor para ver quem fizera isto. E eu fico imaginando, imagina se Jesus não sabia quem tinha tocado nele. Claro que Jesus sabia, mas Jesus ele queria ouvir da boca daquela mulher o testemunho. Jesus já sabia o que tinha acontecido. Havia uma multidão apertando Jesus, mas Jesus sabia. E aí eu fico imaginando, pastor, porque Jesus, ele procura saber, né? Ele faz com que essa mulher se manifeste no meio da multidão. Jesus estava promovendo ali um momento de testemunho. Estava promovendo através da vida daquela mulher um momento de testemunho. E Deus quer promover isso na minha e na tua vida. Que a gente abra a nossa boca para testemunhar. Milagres, milagres, milagres. Transformação. Vidas sendo libertas na tua casa. Filhos, maridos, esposas. Irmãos, você vai testemunhar. Você vai testemunhar. O Senhor vai criar um ambiente para que você testemunhe. Isso aconteceu com essa mulher. Foi criado um ambiente para que ela testemunhasse do milagre que havia acontecido na vida dela. Porque Jairo estava lá. Jesus estava indo na casa de Jairo. Num dado momento, alguns da casa de Jairo: por que incomodas o mestre? A sua filha morreu. E Jesus olha para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. E Jairo estava ali do lado. Ele precisava ver também aquele milagre. Imagina um homem da sinagoga estava ali e tinha uma multidão. E o Senhor Jesus promove esse tempo de testemunho. E aí então a mulher, diz aqui no 33, então a mulher atemorizada, tremendo. Aquela mulher era uma transgressora da lei. Estava tudo errado para ela. Ela deve ter pensado: agora eu vou morrer. Todo mundo sabe que eu vivo essa vida. Todo mundo sabe que eu preciso ficar afastada. Eu imagino aquela mulher, o coraçãozinho daquela mulher. Mas ela: não, eu vou declarar o meu testemunho. Eu vou falar o que aconteceu na minha vida. E ali ela se prostra. Ela se prostra diante do Senhor. Irmãos, lá no início, para ela tocar nas vestes do Senhor, ela veio por trás, humilhada,
Eu fico imaginando aquela mulher fraquinha, debilitada, mas ela não quis saber. Ela vai lá, eu imagino ela se arrastando no meio de uma multidão. Talvez foi pisada, talvez xingada, mas ela vai. E ela vai por trás e toca a orla do vestido dele. Mas aqui, ó, está dizendo que ela se prostra diante dele. Ela se prostra diante dele. Não está mais atrás dele, não. Está diante dele. Está diante do autor do milagre dela. Irmãos, e é assim que a gente tem que ser. É assim que a gente tem que se colocar. Sempre diante do autor da vida. Sempre diante do autor da vida, do dono do milagre, daquele que detém todo o poder. E essa mulher, ela faz isso, ela se prostra diante dele, e ela declara toda a verdade. É sim, Senhor, fui eu que toquei nas suas vestes. Eu sei que eu não poderia tocar, talvez ela tenha falado isso, eu sei que eu não poderia tocar, mas eu ouvi falar do que o Senhor estava fazendo, e eu senti no meu coração, eu gerei no meu coração esse milagre que eu fui em busca tantas vezes, e recebi tantos nãos, durante esses 12 anos, e eu vi, eu não vou perder essa oportunidade, por isso eu toquei no Senhor, por isso eu toquei no Senhor. Essa mulher se supera, irmãos, essa mulher se supera, ela supera os limites dela, e eu creio, eu tenho certeza que a partir desse momento houve um desatar de Deus na vida dela. Houve um desatar na vida dessa mulher. E eu quero aproveitar esse momento aqui e dizer para você, e para mim e para você, que as dificuldades, as lutas, elas devem nos impulsionar para mais próximo do Senhor. Sempre, irmãos, sempre. Não pense você que ficando em casa ou deixando de buscar a Deus, você vai conseguir resolver alguma coisa. Não, é o contrário. Quanto mais luta, quanto mais dificuldade, mais a gente precisa se aproximar de Deus, sempre, porque dele, ele tem resposta, ele tem solução, ele vai satisfazer a nossa alma, irmãos, alma aflita, muitas vezes amargurada, mas ele é o remédio, ele é o alívio, ele nos dá paz, ele traz a tranquilidade que a gente precisa. O mundo busca uma paz que eles nunca vão encontrar, mas nós conhecemos a paz. A gente pode estar até no meio lá, está no olho do furacão, mas a gente está em paz. Hoje eu falava lá na consagração para os irmãos, nós precisamos ir além das impossibilidades. Nós temos que ir além das nossas dificuldades. E a gente cantava, hoje cantamos um louvor lá que falava sobre a águia, e o pastor até falou sobre a águia aqui hoje. A águia é uma ave que pode estar tudo nublado, pode estar a tempestade, pode estar forte, pode estar tremenda, mas a águia ela vai voar além da tempestade, até encontrar um lugar onde ela possa ficar ali, em paz, tranquila. Eu imagino que ela fica olhando assim, e é de fato, olhar para aquela tempestade, mas ela está lá, ilesa. Assim somos nós, irmãos. A gente precisa romper, rompa com as dificuldades, como essa mulher fez. Ela tinha limitações, sim, mas ela rompeu. E a palavra de ordem hoje, nos dias de hoje, para mim e para você, é que a gente romper. Vamos sair
do natural e vamos viver o sobrenatural de Deus. É o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E aí, ele diz assim para essa mulher, no versículo 34, e ele lhe disse: filha, olha que coisa maravilhosa, chama ela de filha. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal. Sabe o que Jesus estava falando para essa mulher aqui? Olha só, cessou o tempo da vergonha, cessou o tempo da humilhação, cessou o tempo, Jesus, cessou o tempo, aquele tempo onde você era ali desprezada, cessou o tempo do desprezo. Você vai sair daqui para viver um novo tempo. Foi isso que Jesus falou para ela, meu irmão, minha irmã. Traduzindo aqui, seja livre. Desfrute do melhor de Deus. Desfrute do melhor de Deus. A palavra de Deus diz que a vontade para mim e para a tua vida do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E Deus, Ele continua agindo, Ele continua mudando histórias. O mesmo Deus que realizou esse milagre, o mesmo Jesus que realizou esse milagre, Ele continua realizando muitos milagres. Ele quer mudar muitas histórias, assim como mudou a história dessa mulher. E eu quero fechar essa mensagem dizendo o seguinte, meu irmão, minha irmã, não se conforme, não se conforme com a situação, seja ela qual for. Não se conforme com a dificuldade, seja ela qual for. Busque em Deus, vá em busca daquele que tudo pode. Entrega a tua vida de verdade, teu coração. Eu sei que essa igreja é uma igreja de fé. Eu sei que essa igreja é uma igreja que ora. Eu sei que essa igreja é uma igreja que tem muitos testemunhos. A boa fama dessa igreja está longe, pastor. O que Deus tem feito aqui nessa igreja. Mas eu estou aqui para dizer para você hoje, meu irmão, minha irmã, persevera, não desista, coloca teu foco, o objetivo é Jesus, que Ele seja a primazia na tua vida, que Ele seja o primeiro na tua vida, amém? Viva um novo tempo de Deus, viva, a cada dia, quando você levantar, você declara assim: hoje Deus tem algo novo para a minha vida, hoje eu vou experimentar mais uma vez das maravilhas do meu Deus, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.